Hoje eu tô aqui falando com o Lúcio, que é pai da Bia. A Bia que entrou na nossa escola com 3 anos, né, Lúcio? Ela tinha 3 para 4 anos. Ela foi em janeiro, ela faz aniversário final de março. Então ela tinha aí 3 anos e 10 meses, mais Foi ou menos. 2021, 3 né? anos e 8 meses, né? 9 meses, por aí. Isso. Ô, Lúcio, o que te fez levar a Bia, né? Eu que já te conheço, já tem um tempo. E vejo aquele jeitão engessado, sempre mexia com você ali. Ô, Lúcio, traz pra gente a Bia. Na época, a Bia era muito novinha, né? E eu nem fazia tanto essa oferta, porque a gente pega aluno a partir de 5 anos de idade. E até que um momento você decidiu levar a Bia para poder fazer o curso. É uma coisa que a gente se propôs lá, quando questão de educação da Bia, junto com a mãe e tudo mais, é dispor a Bia diversas atividades, o maior número de atividades possíveis, né? E ver o que ela gosta, né? Já fez natação, balé, judô, aí vai para a escola de arte agora, em breve eu quero colocar ela para aprender inglês também. Então, eu acho que é importante na educação das crianças, assim, a gente ter uma diversidade de atividades, assim, para realmente ser expor as crianças, para que elas possam achar o que elas gostam, né? Sim. E eu me recordo de quando você fez a abordagem pra gente levar a Bia, a gente tinha uma preocupação muito grande pelo fato dela ter 3 aninhos, né? Hoje ela tá com 4. Então, eu lembro que todo mundo falou, meu Deus, como que a gente vai colocar a Bia? E quando ela fez a aula experimental, a gente já identificou ali uma autonomia muito grande da Bia. Que isso é dela. É tanto que ela passou no nosso teste e já entrou. Você, como pai, você já tinha observado isso na Bia? Né? Essa coordenação motora dela certinha. Já tinha conversado isso com a mãe da Bia ali, né? E o que você tem visto, assim, nesse pouco tempo que ela tá com a gente, mas de ganho, né? Como que isso é para você, pai, observando esses ganhos da Bia na coordenação motora, na autonomia? Acho que tem 2 partes da sua pergunta aí. A primeira, se a gente já percebeu alguma coisa. A Bia, ela nasceu prematura, né? Então, ela nasceu de 33 semanas, se não me engano. 33 é 7 meses, né? 6 para 7? É, por aí. Então, ela... Se você pensar bem, a gente esperava que ela faria as coisas atrasado, né? E desde sempre, acho que foi meio o contrário. Ela sempre foi prematura para fazer as coisas, né? Então, ela aprendeu as palavras muito rápido, né? A primeira palavra que ela falou foi água. Né? É difícil, né? Pois é. Água. E ela pedia água. Ela aprendeu a água e eu via que Foi com quanto tempo gente, que ela falou? Não vou lembrar, não, mas eu tenho isso tudo anotado. Um dia eu Você falo para traz todo pra mundo. gente dividir. Mas ela desenvolveu algumas habilidades muito cedo, né? Comunicação sempre foi... A Bia, ela fala muito bem, as palavras corretas, o plural, ela fala muito certinho e tudo mais. A gente faz questão em tentar falar com ela corretamente. Sempre que ela fala alguma coisa que tem algum erro ali, a gente corrige na hora e a repetição, eu acredito que é a chave do sucesso ali, principalmente com criança. Né? E uma das coisas que a gente viu desde sempre foi a forma que ela pegava o lápis. A forma que ela pegava a caneta para rabiscar e tudo mais. E eu via que ela gostava disso, né? Então, acho que foi um fator determinante aí pra gente. Vamos tentar isso. Que eu Vocês acho já legal. colocavam ela exposta a alguma coisa? Por exemplo, a tinta ou só caneta? Caneta, de rabiscar, essas coisas. E você gostava. observava que ela pegava certinho? Pegava certinho, foi natural. Ela pegava certinho a caneta ali para fazer os rabiscos, né? Então, nada mais justo do que levar ela para uma escola de arte, quem sabe, né? Eu nunca fui relacionado à arte, nunca Me falou isso. Nunca tive um tino para isso, nunca gostei. Por exemplo, uma vez eu fui em Barcelona e fui no Museu do Picasso, no Miró.
Cara, aquilo lá... Não te chamava atenção? Não, foi por, cara, falar que eu fui, né? Mas engraçado que você lida com, querendo ou não, pensamentos criativos aqui, né? Porque as pessoas vêm aqui e, para quem não sabe, para quem vai estar assistindo esse podcast, o Lúcio, quando eu conheci ele e ele me contou, olha, eu tenho um estúdio de gravação de podcast, aquilo me chamou atenção. Então, isso é criatividade, não é só matemática, né? Você vinha, as pessoas vêm aqui, igual antes da gente começar, que a gente estava passando o time, você falou, Tainá, faz isso, faz aquilo. É uma soft skill desenvolvida. É uma habilidade desenvolvida. Não, com certeza, mas não é eu não cresci... Eu sou muito da área da matemática, finanças. Mas arte é matemática. Mais. Você não sabia disso? Deve ser, né? Arte é matemática. Se você não calcular certinho, a Bia, por exemplo, quando ela está fazendo aula, quando ela vai fazer o desenho, se a gente não colocar o cálculo do desenho certinho, ela vai identificar que não está bonito. Sim. Que não está certo. Que tá errado. Então, querendo ou não... são geometrias, né? Desenhos ali. Eu concordo. Apesar de eu nunca ter aprofundado. Eu estudei... Quando eu fiz faculdade, eu estudei fora, nos Estados Unidos, né? E eu peguei uma matéria de arte lá. Gente, eu fiquei perdido. Não que era a matéria? Era a história da arte. Aí falava de todas as fases da arte e tudo mais. Mas não coloca em prática a história da arte. Ela fala dos momentos da arte, mas a prática e execução é que faz mesmo você surfar a onda ali, que é o que a Bia, né, possivelmente. Hoje ela tá super desenvolvida, ela desenvolveu muitas habilidades ali, a gente assusta às vezes. Por exemplo, eu fui no Pátio Savassi ali, tava tendo uma mostra da Hello Kitty, alguma coisa assim, e uma das atividades que tem lá é fazer desenhos, né? Então ela tem que colorir as coisas. Ela faz o contorno direitinho primeiro, aí vai... como é que funciona aquele... Tem que pintar fazendo bolinha, né? Ela fez o giz de cera. Porque a gente ensinou o aluno a ir colorindo em formas redondas, para que eles consigam entrar em todos os poros do papel ali. Isso, e você viu o que ela estava fazendo? Aí eu ajudei ela e tinha uns pontinhos brancos. Ela, papai, não pode deixar os pontinhos brancos. Ela já fez 4 quadros na nossa escola, tá indo pro 5º agora. Lá em casa tem 2, né? Tem 2. Tem 2 lá em casa, Ela tá fazendo um agora de cachorrinho, um rosa lá, eu acho. E o primeiro quadro foi pra quem? O primeiro deu pra mim. Deu briga? Nada. Super tranquilo. Como que foi... E o segundo pra mãe. O primeiro foi pra você. Como que foi essa escolha desse quadro e como que foi receber a primeira obra de arte dela ali e observar? Tô falando você como pai. Observar a pincelada, se saiu fora, se não saiu fora. Você olhando pro trabalho dela, o que você achou? Eu fico surpreendido, mas pra mim... Eu não tenho base de comparação para te falar, mas é uma felicidade muito grande, né? Você olha aquilo ali, alguma coisa que seu primeira obra, primeiro trabalho, alguma coisa que seu filho faz. Ela dando agora a escrever cartinha. Todo final de aula, ela escreve uma cartinha para mim. Aí faz um desenho qualquer, um girassol, sei lá o que é. Escreve. Então é muito legal e coloca o nome dela, já escreve o nome dela o nome dela há mais tempo, né? Depois veio o segundo quadro, que foi da mãe. Foi, tá lá no consultório. Qual que foi? Eu vou colocar aqui no podcast, na edição, as imagens e vou colocar a fotinha da Bia. Pra quem não sabe, a Bia não tá aqui porque esse horário ela tá em aula. Mas a gente vai colocar alguns videozinhos aqui dela, mostrando as habilidades dela. Segundo foi pra mãe. O que foi o segundo quadro? Não lembro. Não? Depois foi da avó. Teve um da avó e tem o outro da outra avó, que ela tá pintando agora. E tem um da minha avó, que tá da minha mãe, que tá lá em casa, tá lá na casa dela, pendurou. Foi 5, então. Só aí que você já me contou. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que é isso mesmo, né? Tá no 5º, eu acho. Tá. Pros pais que estão acompanhando a gente, que às vezes acha que não expor o filho a arte, ou não dá para ele essa oportunidade. O que você falaria como pai de uma criança de 3 anos, hoje 4, né? Que vem desenvolvendo arte, vem desenvolvendo comprometimento, porque a gente vê que é uma criança que não chega atrasada,
que Você chega atrasado por minha conta, né? Então não é... É porque o dia que eu tô com a Bia na quarta-feira é o dia que eu levo na aula de arte. Então Não, mas sempre sou eu que levo, a Mas maioria eu das vezes. vejo um comprometimento muito grande dela, que ela chega sempre feliz, alegre. E é sempre assim, inclusive, aí eu te fiz 2 perguntas, né? Uma, dela sempre ir pra aula e tá sempre feliz. E a gente vê o comprometimento, o desenvolvimento, nós, professores ali que estão sempre ali observando ela. A gente vê tanto de ganho, de autonomia que ela já ganhou, desde quando ela veio pra gente. E agora... e a segunda pergunta seria se é fácil, né, levar ela, se ela tem esse comprometimento realmente que transparece ali pra gente, e o que você acha disso. E a segunda pergunta é falar para os pais que ainda não tomaram essa decisão de expor o filho à arte. Assim, primeiro, a Bia é uma criança muito feliz, ela é uma criança muito tranquila, não dá trabalho, ela cativa todo mundo, ela tem uma energia muito boa, né? Então ela sempre tá sorrindo, né? De vez em quando ela tá tristinha e tal, mas é muito pouco, muito mesmo. Ela é uma criança que dá 0 trabalho. Então, Lá pra gente também. Então, quando eu levo para aula de arte, é super tranquilo. Obviamente, a gente já prepara ela. Você já tem que falar, ó, Bia, amanhã tem aulinha de arte, tal hora. Né? Ela é uma criança que dorme muito. Então, até mudei a aula de arte de 9 para 10. Engraçado que não parece, porque ela chega lá tão feliz para poder fazer a aula, que é a coisa tão bonitinha. Ela dorme muito. Teve outro dia que lá em casa ela dormiu 15 horas seguidas. Ela foi dormir 9 horas da noite num dia e acordou quase meio-dia no outro dia. Então ela vai dormir, muitas vezes eu tinha que acordar ela para ir para aula de arte, né? Sim. Aí que é aquela questão de acordar e tudo mais, tal, vamos, Bia, tal, mas ela é uma criança muito tranquila e não tem dificuldade alguma para levar. Com relação à sua segunda pergunta, igual eu falei, eu acho que é essencial todos os pais, da medida do possível, na medida do alcance de cada pai, de expor a criança ao máximo que puder. E tem algumas atividades que são tanto de esporte como desenvolvimento de soft skills ou o que for. Eu acho que tem que expor as crianças para elas verem o tino, o talento que elas têm e desenvolver isso, né? Eu acho que é a responsabilidade de cada um. Não, e eu vejo, assim, você como pai e a mãe também, que vocês se organizam para fazer aquilo acontecer. Sim, né? Com certeza. Eu vejo que a Bia tem 2 casas e, ao mesmo tempo, os 2 estão sempre observando essa conduta e organizando. Nossa, isso é muito legal. A gente fica muito feliz de ver o comprometimento dos pais para a formação dessa criança. Para que ela... Você me fala que a Bia é muito feliz, né? A gente vê isso todos os dias lá. Eu não gostaria nunca de terceirizar a educação da minha filha, né? Acontece isso, não estou julgando ninguém, mas, por exemplo, a escola integral, muitas vezes eu acho um pecado, né? Que você vai se expor à escola e o que acontecer na escola ali é a maioria do tempo que a criança vai desenvolver educacionalmente. Você divide as tarefas todas? A gente fica meio a meio. A gente fica metade do tempo comigo. E isso traz uma dificuldade, porque eu acabo dividindo minha semana no meio de trabalho, né? Sim. Mas estou ali sempre com ela, tem que prestar muita atenção da criança. É uma escolha, exatamente. É uma escolha. Ó, quero te agradecer por vir aqui trazer pra gente, porque eu tenho certeza que vai inspirar outros pais que às vezes acham que não dá conta, só que esse tempo passa, né? Às vezes, eu não tenho tempo na minha agenda, eu não tenho... Isso motiva, por mais que é um podcast curto, né? Que a gente tá aqui aproveitando esse tempo para trazer essa informação para os pais, mas que gera em outras pessoas a vontade de querer também se espelhar nisso, né? Então, te agradeço. Agradeço quem vai estar aqui escutando a gente. E outra coisa, a escola lá, ela adora as pessoas que estão lá.
a gente sempre é recebido com um sorriso no rosto, não tem nunca uma má vontade, alguma coisa, sempre as solicitações são sempre atendidas com a maior boa vontade do mundo, não tem nenhum empecilho burocrático nesse meio aí. Então, eu acredito que é de muita valia o que você está fazendo, parabéns. Não sei o que você tem de concorrência em BH, o que for, mas eu sei que com carinho por isso você está despontando aí com 4 unidades, não é? 4 unidades. E isso aí. dominando o mercado belo-horizontino aí de arte. Tomara eu não esperava o elogio no final, não, tá? Eu confesso que eu estou feliz com esse elogio. Obrigada. O intuito da escola é formar e inspirar talentos e plantar essa sementinha pequenininha mesmo. Porque quando a gente começa a quebrar travas, quando a criança é pequena, a gente forma um adulto mais comprometido. Sim, com certeza. A gente forma um adulto menos medroso, com mais experiência. E não está associado à idade, está associado à exposição. Sim. Se você expõe uma criança ou um adulto, é naquele momento que ele vai aprender. E é naquele momento que a gente vai quebrar travas. Com então, certeza. Te agradeço. Obrigada. Queria até te fazer uma pergunta. A gente tem um podcast, o podcast vai alcançar a gente no mundo inteiro. Né? Eu tenho certeza que vai ter certos locais, alguns lugares que não tem uma escola Tainá Carneiro lá na escola. O que você recomenda para esses pais aí para expor a criança, né, nesse tipo de soft skills? De soft skills. Respondendo sua pergunta, a gente espera, tá? Num período de 4 anos, estar em boa parte do país. Certo. Nós temos aí uma expansão de 100 unidades, se Deus quiser. E minha primeira direcionamento para os pais é que o pai e a mãe, ele acha que quando ele compra um material para o aluno, um giz de cera, um lápis de cor, ele já está fazendo uma boa ação. Mas aprender a utilização daquele material é muito importante. Então, sempre o pai, o mínimo, se não tiver um professor próximo, mas ele procurar saber sobre aquele material. Como pegar naquele material. Porque uma das condutas da nossa escola é ensinar o aluno, junto com a técnica, o comportamento. Porque às vezes não é só dar o lápis. Criança não gosta de coisa feia. Então, as pessoas ficam equivocadas quando acham que só comprar o material vai ajudar a criança a atingir o objetivo dela. Por isso que às vezes algumas crianças falam, não gosto. Porque entender como que aquela criança pega no lápis, ou o papel que ela está colorindo, ou a tela que ela está pintando, ou o pincel que ela está pegando, cada pessoa pega de um jeito. E a escola Carneiro, ela é uma escola que ela preza por esse amadurecimento individual, mesmo que a técnica seja linear. Então, a minha dica é buscar primeiro entender se aquele material está adequado, sabe? Tem tanta informação grátis aí no YouTube, da Sim, vida e tudo mais, é muito Hoje, simples. Uma das coisas que eu falo muito é que no YouTube, se você der um clique, vai ter ali. Só que o que desmotiva o aluno é a não continuidade. Para que eu estou fazendo isso? Por quê? Para onde que vai? Porque se não tiver um direcionamento muito certinho, a pessoa desmotiva, isso é em qualquer profissão. Mas em breve, a gente espera estar em todos os locais. Tá certo. Te agradeço. Tá? Obrigada de coração. Eu vou colocar nessa edição aqui várias imagens dela para que todo mundo veja. Mas o intuito, inclusive, é trazer esse conhecimento para as pessoas e acompanhar. Porque o nosso Artcast, ele é justamente para as pessoas acompanharem o processo de crescimento dos nossos alunos. Não é só para falar, olha, tem essa pessoa aqui, não. É tanto que esse ano vão ter alunos que a gente vai regravar, que foram do ano passado, para a gente mostrar a evolução deles. E para vocês que estão assistindo aqui, eu agradeço de coração de estarem aqui com a gente nesse 2º ano de Artcast. E a gente fica por aqui, tá? Até a próxima. Tchau, um abraço, gente. Obrigado. Obrigada, viu, Lúcio? Valeu. Foi ótimo.